Então abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, a partir do verso 5. Lucas, capítulo 11, a partir do verso 5. A palavra de Deus diz assim: Qual de vós terá um amigo, se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Me empresta 3 pães, pois um amigo chegou agora em casa, vindo de longe, e eu não tenho nada para lhe oferecer. Se ele respondendo de dentro disser: Não me importunes, já estou com a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, já não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que não se levante por ser seu amigo, todavia, por causa da sua importunação, ele lhe dará o que mais tiver. E eu vos digo: a vós pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, bater e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, quem bate abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir um peixe, lhe dará um escorpião? Ou, se pedir um ovo, lhe dará uma serpente? Pois se vós, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o meu Pai Celestial, Ele lhe dará o Espírito Santo a todos que o pedirem. Ainda no Evangelho de Lucas, agora capítulo 18, a palavra de Deus diz assim, a partir do verso 1: E Jesus contou outra parábola, para mostrar-lhes o dever de orar sempre, sem nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz, que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva, que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo que Ele fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Quero olhar para esses 2 textos essa noite, para que a gente aprenda sobre oração com o próprio Jesus. Nessas 2 parábolas que Jesus conta, ele está ensinando sobre oração. Na primeira, ele dá um exemplo de algo muito simples, de algo muito banal, de algo muito irrisório. Ele diz: imagina se você já está na cama, meia-noite, com os seus filhos cobertos, trazendo para a nossa realidade, assistindo um Netflix. Imagina isso, a família toda na cama, coberto, meia-noite, toca a sua campainha. E aí na hora que você vai ver o que é uma hora dessa, aí é o seu amigo, o seu vizinho, falando assim: Viu, você não tem 3 pãezinhos para me arrumar, não? É que eu recebi uma visita agora e eu não tenho nada. Jesus fala assim: talvez ele não vai nem te dar porque ele é seu amigo, mas por causa da sua importunação, da sua inconveniência, na nossa realidade, por causa da sua cara lavada, de tocar a campainha meia-noite para pedir 3 pãezinhos, ele não só dará os pães, mas também o que lhe tiver. Então imagina que ele fala assim: já que você me acordou, leva a manteiga também, o presunto, o queijo, já não me importuna mais. Só que obviamente aqui, Jesus não está falando sobre pãezinhos e sobre o amigo. Ele está ensinando sobre oração. E aí ele fala assim: se você pedir, você vai receber. Se você bater, a porta lhe será aberta. Se você buscar, você vai encontrar. E ele continua: se um filho pede para o pai um ovo, você não vai dar um escorpião para ele. Se ele te pede um peixe, você não vai dar uma cobra para ele, uma serpente para ele. Se ele te pede um pedaço de pão, você não vai dar pedra para ele comer. E aí ele fecha: se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, Ele dará o Espírito Santo a
todos que pedirem. Agora, num outro extremo, nós temos um caso humanamente impossível de ser resolvido, algo que na narrativa já traz toda a dificuldade do cenário. Naquela cidade havia um juiz que ele não temia Deus, e que ele não se importava com os homens, e esse não se importar com os homens aqui, não está incluso as mulheres, ele nem considerava as mulheres, ele não se importava com os homens. E aí o texto continua, e nessa mesma cidade tinha uma viúva, e essa viúva precisava que esse juiz fizesse justiça contra os seus adversários. Só que aqui o texto ensina que essa viúva, ela continuamente, seja pela manhã ou seja pela noite, ela suplicava a esse juiz injusto, que não temia Deus e que não se importava com os homens, para que lhe fizesse justiça. E aí esse juiz começa a considerar algo que nós precisamos prestar atenção. Ele diz assim: eu não temo a Deus e eu não me importo com os homens, mas essa viúva está me aborrecendo. Se eu não fizer justiça, ela não vai parar de me importunar. Obviamente, também aqui, Jesus não está falando sobre a viúva e nem sobre o juiz. Ele está dando um exemplo de um caso extremo. Ele está querendo ensinar sobre oração. Ele diz assim: escutem o que diz o juiz injusto. Se esse juiz injusto vai fazer justiça por causa da importunação da viúva, mesmo que ele não tema a Deus, e mesmo que ele não respeite os homens, vocês acham que o nosso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele continuamente dia e noite? Eu digo-vos que Ele não só fará justiça, mas fará depressa. Agora ele continua: quando o Filho do Homem vier, Ele encontrará fé na terra? Agora, observe que esses dois textos mostram os dois contrapontos. E para isso, eu e você precisamos ter a atenção, que nós devemos ter a ousadia de importunar ou de incomodar os céus, não importa se seja manhã, não importa se seja tarde, se seja madrugada, se seja altas horas, se o horário é oportuno, se não é oportuno, se nós vamos estar sendo inconvenientes ou não estaremos sendo inconvenientes, sem nos preocuparmos com o que nós estamos pedindo. No primeiro texto fala que o amigo, ele pede 3 pãezinhos. Agora que nós estamos com o recorde de juros e de alta, de inflação, de impostos, hoje, um pão francês custa R$1. 3 pães franceses vão custar R$3. Hoje, algum tempinho atrás, era 10 centavos, 20 centavos um pão francês. Veja, Jesus não está ensinando sobre pão aqui. Ele está ensinando sobre você pedir, qualquer hora da noite, o que você estiver precisando. Sobre você se relacionar com Ele, sobre coisas fúteis, mas também sobre coisas extremas. E ele diz assim, não pela importunação, porque Ele é meu amigo, mas Ele não vai dar só os pãezinhos, mas vai dar mais os agregados que Ele tiver lá. Então observe que o texto está falando sobre eu e você aprendermos a derramar o nosso coração para o nosso Deus, em qualquer hora do dia ou da noite, seja para coisas simples, superficiais ou coisas extremas. Nós precisamos criar e desenvolver o hábito de falar com Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Porque eu já escutei de muitas pessoas, principalmente em aconselhamento, pastor, às vezes eu nem oro para Deus, porque eu sei que tem tanta gente que tem tanto problema sério, que eu fico até com vergonha de orar sobre isso. Mentalidade errada.
E na contrapartida nós temos o outro lado. Não tem mais solução. O médico já falou, eu vou morrer. Não tem mais jeito. O médico já falou, eu não posso ser mãe, eu não posso ser pai. O médico já falou, não tem mais jeito. Ou os especialistas já falaram, não tem mais saída. Eu vou ser condenado, não tem mais saída. Vou me divorciar, não tem mais saída. Eu perdi o meu filho para o crime. Não tem mais saída, eu perdi o meu filho para o homossexualismo, não tem mais saída, eu perdi a minha família, não tem mais saída, eu perdi a minha esposa, não tem mais o que fazer, eu perdi o meu marido. Observa que Jesus finaliza o texto extremo falando sobre fé. Quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé na terra? Agora, Jesus era o Filho do Homem, não é? E quem está narrando a parábola? Ele. Observa que essa parábola tem muito a ver com os nossos dias, porque ele vai voltar, e quando ele voltar, ele vai encontrar fé na sua vida? Se ele viesse hoje, ele encontraria fé na sua vida? Ele encontraria fé? Ou as causas impossíveis, que você não tivesse controle, que você dependesse de terceiros, que você dependesse que acontecesse outras coisas com outros, para que você conseguisse o que você precisa, você já teria desistido de orar. Você já não buscaria mais continuamente. Você já não buscaria mais de manhã, à tarde, à noite. Talvez esporádico, na segunda, na quinta, quando eu me lembrar no domingo, mas não mais continuamente, não mais de dia e de noite, porque afinal, eu acho que não tem mais jeito, eu acho que Deus não tem poder para resolver isso, eu acho que nem Deus consegue mudar a minha situação, eu acredito que nem Deus pode restaurar a minha família, eu acredito que nem Deus pode me tirar desse buraco, eu acredito que nem Deus consegue fazer aquilo que eu estou precisando na minha saúde, nem Deus consegue. Pastor, mas não é que eu penso que Deus não consegue, mas você age como se não conseguisse. Você recorre a outras pessoas, você recorre a outros meios, você recorre a outras coisas, você tenta buscar outras saídas, mas a principal, a que deveria ser única, você desconsidera. Então observe que nesses dois textos, nós estamos aprendendo, primeiro, que nós precisamos ser constantes, ser contínuo, e é por isso que nós disponibilizamos a casa, não porque tem algo nela que não tenha no seu quarto, mas para te ensinar a ter uma disciplina constante, porque eu sei que vocês são acima da média, mas no meu caso, eu tinha uma dificuldade imensa, de conseguir colocar a minha vida de oração como prioridade. Eu tinha a minha agenda com todas as minhas prioridades, mas eu tentava encaixar a minha vida de oração dentro das minhas prioridades, e por muitos dias eu não conseguia. Eu não conseguia dedicar tempo. E veja, eu quero que vocês entendam aqui, abrindo um parênteses. Vocês concordam comigo que hoje, na nossa geração, frequentar a igreja de domingo está na moda, certo ou errado? Está na moda ou não está? Quem aqui é cristão há mais de 20 anos? Levanta a mão. Era assim na sua época ou não? E na igreja era moda ou não? Não era, hoje é. Hoje é um lifestyle. Hoje, se eu não for no culto domingo, eu estou fora do hype. Mas observe isso agora que eu vou falar para você. Eu sou super a favor da leitura, eu sou super a favor do devocional, eu sou super a favor de você ter um plano de leitura, não estou falando contra, e eu acho que isso é uma excelente ferramenta. Agora veja, entre isso ser uma excelente ferramenta, e você achar que o seu tempo a sós com Deus é a leitura de metade de uma página, de um livro, com uma reflexãozinha na lateral, ou no rodapé, é uma coisa totalmente diferente. Isso não é vida com Deus. Isso não é uma vida de oração intensa. Isso não é uma vida de busca intensa. Isso não é uma vida de você bater
até que a porta lhe seja aberta. Isso não é uma busca até que você encontre. Isso não é você pedir a Deus até que Ele derrame o seu coração sobre você, ou que Ele incline os ouvidos para você. O que o texto está falando aqui é de uma vida intensa. É quando você gasta tempo de oração. É quando a sua vida de oração está nas prioridades da sua agenda. É quando você tenta encaixar outras coisas, mas a vida de oração não sai de lá. E como eu disse para vocês, eu sei que vocês são diferentes, mas no meu caso eu tinha dificuldade, mas muita dificuldade. E eu lembro que falando com o meu pastor na época, e ele perguntando, né, na época ainda a empresa, a Lari tinha escritório, a gente estava naquela luta, se a gente ia seguir carreira profissional, ou se nós, né, responderíamos o chamado do ministério, e muitas conversas, né, e muitas noites de conversa, e dúvidas, mas ele chegou um dia e falou assim para mim, eu não quero saber da sua empresa, eu não quero saber do recurso, eu vou te dar um presente, e esse presente vai mudar a história da sua vida. Aí eu olhei para ele, eu falei, nossa, eu quero esse presente, né? Imagina, eu vou ganhar um presente, tá? E aí ele me entregou uma caixa, né? Um pouco maior que uma caixa de sapato, assim, quadrada. E aí eu peguei essa caixa, e eu abro essa caixa, e aí tinha um monte de jornal. Aí eu tiro o jornal, tinha uma caixa um pouco menor. Aí eu abro, tinha mais jornal. E eu vou fazendo isso até que eu tenho uma caixinha, assim. Aí eu falei, nossa, né, será que... Eu achei que era um negócio, né, o que é isso? E eu abro, né, tinha um relógio, um despertador. Eu falei, pô, o cara está de brincadeira comigo, o cara fala que ia me dar um presente, que ia mudar o rumo da minha vida para sempre. E eu falei, nem vou falar nada, né? Se ele falar alguma coisa, a gente fala sobre o assunto. Depois nós nos vimos a próxima vez, ele falou, e aí, você gostou do presente? Eu falei, legal, relógio, despertador. Eu falei, mas cara, né, assim, como é que isso vai mudar a minha vida? Aí ele falou, você vai colocar para despertar, e na hora que despertar, você vai ter a oportunidade de levantar, lavar o seu rosto e buscar a Deus, como você nunca buscou, ou fazer como a maior parte da população, desligar e dormir mais 5 minutos. Aí eu falei, nossa, e aí começa a saga, aquela luta com a carne, porque veja gente, a sua carne, ela nunca vai falar para você, levanta, vamos embora, ela sempre vai falar, me dá mais 10 minutos, me dá mais 5 minutos que você merece, você trabalha muito, você faz muita coisa, vai descansar mais um pouquinho, você precisa descansar mais um pouquinho, se você não descansar mais um pouquinho, você não vai conseguir, mas como eu estou falando, isso na minha situação, eu sei que vocês já acordam até sem despertador, vocês são crentes de verdade, mas observe que nós estamos falando sobre uma rotina de verdade de oração, não estou falando de alguns minutos, eu estou falando de você dedicar tempo, de você buscar a Deus com intensidade. Quando nós buscamos a Deus com intensidade, nós descobrimos a maior fonte de poder que existe na terra. Deus, Ele pode falar com você de várias maneiras, mas você só tem uma de falar com Ele, que é a oração. Se você não ora, você se ilude, você não fala com Deus. Eu demorei a aprender isso, demorei demais a aprender isso, mas começamos a desenvolver essa rotina, e aí eu comecei a pedir a Deus, não só as coisas impossíveis, mas também as coisas mais básicas, né? Mês passado mesmo, né, nós estávamos mudando para um apartamento, e aí o nosso sofá não ia dar certo lá, e aí eu conversando com a Lari, só eu e ela, na cama já, né amor, antes de dormir, e aí ela fala assim, amor, acho que o sofá não vai ficar legal lá, né, nossa, queria tanto um sofá que coubesse a nossa família, para a gente assistir o Netflix, sabe, a cama aqui do primeiro texto, a família inteira junto, né, vamos ver, depois a gente vê, e conversamos ali nós, simples, passou algumas semanas, um casal, a gente sai para jantar com um casal, e aí o casal, a esposa fala para a Lari assim, pastora, dá uma olhada aqui nesse sofá.
olha, ele parece uma cama, olha isso. A gente ganhou numa troca, mas não vai servir para a gente. Eu ia até vender, porque o sofá tem um valor muito bom, mas Deus falou que era para dar para você. Observa, lembra dos 3 pãezinhos? Coisa fútil. A gente vive sem um sofá, sim ou não, gente? Vive ou não vive? Tranquilamente. Mas vocês estão observando que são nos pãezinhos. Os pãezinhos. Então são das coisas mais simples, até das necessidades mais extremas. Só que não é só para você receber. Quando você tem uma vida de oração intensa, Deus também te usa como resposta, né? Já contei para vocês, no dia das crianças do ano passado, meu filho queria uma chuteira, né? Eu tentei arrumar essa chuteira aqui em Bauru, pedi na internet, ia chegar depois do dia das crianças, ligo para o Luciano estava em São Paulo, ele arruma essa chuteira em São Paulo, ele traz para mim, e aí eu vou entrar para cancelar da internet, eu não consigo, essa chuteira chega antes do dia das crianças, e aí eu fico bravo, eu falo, nossa, agora eu estou com 2 chuteiras igual, e eu estava orando por causa das coisas da escola, né? Tinha tanto documento para sair, tanta coisa, e eu aprendi a orar específico, né? Então, eu não sabia o nome dos documentos, eu lia, eu falava, Deus, eu estou precisando desse documento aqui, ó, fica nesse órgão aqui, é desse aqui que eu estou precisando, e eu preciso para ontem disso aqui, e orando, e aí eu escuto um sussurro do Espírito Santo, não devolve a chuteira. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu estou aqui orando, um monte de coisa séria, um monte de documento para sair, eu nem estou lembrando na chuteira mais, agora que eu tinha acalmado, e passou, pego o meu carro, mais calmo, estou vindo para a igreja, e aí eu falei, Deus, por que não é para devolver a chuteira? Porque tem uma pessoa que me pediu, e aí eu falei, mas quem que é essa pessoa? E aí fala um nome, e eu não sabia quem era. Aí eu fui falar com a Lari, falei, amor, quem que é essa pessoa? Aí a Lari falou, amor, eu acho que é algum amiguinho do Cauã, eu vou ver aqui. Amor, é um amiguinho dele. Aí eu contei para ela, falei, amor, aconteceu assim, 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 assim. E aí, esse casal foi na nossa casa, peguei a caixinha, levamos, a Lari contamos o que tinha acontecido. Na hora que o menino, da idade do Cauã, acho que 8 ou 9 anos, abriu, ele ficou olhando assim, e eu não sabia de nada, quem tinha escutado a oração dele era Deus, não foi eu, só que a mãe falou assim, filho, você viu como Deus responde a oração, é até da cor que você pediu. Mais uma vez, a chuteira se compara aos pãezinhos, ou às causas impossíveis? Os pãezinhos, mas Deus escuta. Então não importa, sabe, Deus, eu quero ser mais paciente, Deus, eu quero ser mais compreensivo, eu quero ser mais amoroso. Eu sei que as mulheres aqui estão acima da média, 6ª edição de Refloresça, mas se caso você conhecer alguma, né, dá um toque para ela assim, fala, viu, ora assim, Deus, eu quero ser menos mandona em casa, sabe assim? Não vocês, que eu sei que vocês já passaram disso, mas se vocês conhecerem alguém, a gente tem que aprender a orar, né? Deus, me ensina a compreender o meu filho, me ensina a ser amável, me ensina a não ser tão esquecido assim, sabe, coisas pequenas, a gente só pensa assim, Deus, eu não quero adulterar, eu não quero matar, eu não quero roubar, tudo bem, mas, sabe, o nosso Deus é um Deus de detalhes, e Ele vai esquadrinhando o nosso coração, Ele vai esquadrinhando a nossa conduta, Ele vai esquadrinhando a nossa maneira de ser, Ele vai esquadrinhando a nossa maneira de se comunicar com as pessoas, né? Deus, eu gostaria muito de conseguir entender mais da sua palavra, eu queria aprender mais lendo, né? Fala, pastor, eu tenho uma dificuldade, né? Eu não entendo a Bíblia. Eu falo, sério? Eu falo, mas como é que você está lendo ela? Não, então, eu nem leio. Eu falo, você está de brincadeira comigo, né? É claro que você não vai entender, mas se você ler, né? Pede para Deus, Deus, eu quero conseguir entender os detalhes, revela para mim o que o Senhor está querendo dizer com isso, né? Entende? São coisas pequenas, não são só as grandes,
as coisas pequenas, detalhes, os pãezinhos, 3 pãezinhos, meia-noite, fala a verdade. Jesus não está ensinando sobre pãezinhos, mas também os casos extremos. Deus, me ensina a controlar a minha ansiedade, me ensina a controlar o meu humor, me ensina a ser menos agressivo, me ensina a ser menos briguento, me ensina a não falar palavrão, me ensina a não xingar as pessoas, não arrumar confusão com as pessoas, sabe? Nós temos que entender isso. Olha a sua agenda, você que é empresário, olha ela, onde está Deus na sua agenda? Onde está Deus na sua agenda? Tem paciente, tem cliente, tem isso, tem aquilo. Veja, enquanto eu não entendi que a minha vida com Deus era prioridade, ela não estava na minha agenda. Só estava na minha agenda o que era prioridade para mim. Só que depois eu aprendi que quando a minha vida com Deus não está como prioridade, todas as prioridades que eu tenho são comprometidas. Todas elas. Então veja, ontem mesmo eu estava na farm com os meus pais, né, e eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, nós temos aí menos de 40 dias, tem tanta coisa para fazer. Eu falei, Deus, todas as equipes que estão aqui, estão falando que não vai dar tempo mais, né, tem um versículo, aí você tem que usar a Bíblia para te ajudar, né, tem um versículo na sua palavra, né, que fala assim, ó, quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé na terra. Aí eu falei, eu tenho fé que vai acabar. Eu falei, vamos soltar logo as inscrições do FAST já, é para não ter jeito de voltar para trás. Mas, por quê? Porque, lógico que humanamente não vai dar. Humanamente não ia dar para a gente estar aqui. Humanamente nós não teríamos escola. Humanamente isso aqui não estaria pronto. Humanamente nós não teríamos a farm. Humanamente nós não inauguraríamos a farm. Mas se o Filho do Homem vier, ele encontrará fé na sua vida? Os 100 dias acabaram, mas a sua vida com Deus de intimidade só está começando. Só está começando. Se vocês quiserem um despertador, a Lari vai mandar o link para vocês, bem do que eu ganhei, que ele é bem barulhento, né? Todos os pastores aqui, ministros, quando eles são ordenados, eu dou um despertador para cada um. Aí eu falo, vocês podem escolher não orar, mas não porque vocês não vão ter despertador. Já sai com o despertador. Gente, isso é tão sério, porque nunca na história a igreja foi melhor no marketing do que na vida de oração. Nunca na história a igreja gastou mais tempo com estratégias do que dobrando os joelhos e buscando a face de Deus. É a primeira vez na história que isso acontece. É a primeira vez na história que, ao invés da igreja pedir o Espírito Santo, ela pede um painel de LED. E veja, eu estou falando isso com vocês, nós somos uma igreja contemporânea, nós somos uma igreja que, como poucas, consegue se conectar com as crianças, com os adolescentes e com os jovens, de uma maneira muito assertiva. Sou super a favor das ferramentas, super a favor das estratégias, super a favor da tecnologia, mas o que eu estou falando é que muitos de nós temos colocado as estratégias acima da oração, as ferramentas acima do Espírito Santo. Se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, Ele não dará o Espírito Santo a todos que pedirem? Quantos de vocês pedem para o Senhor derramar o Espírito Santo sobre vocês todos os dias, lá no seu momento a sós com Ele? Todos os dias.
Olha, Espírito Santo, eu te desejo, Deus, derrama o Espírito Santo sobre a minha vida. Derrama o Espírito Santo sobre a minha vida. Me dá o Espírito Santo. Veja, pedir e receberão. Se vocês buscarem, encontrarão. Se vocês baterem, a porta lhe será aberta. Perguntaram para Evans Robert assim: Evans Robert, qual o segredo do avivamento? Ele: segredo? Não tem segredo. Pedir e receberão. Se vocês baterem, a porta lhe será aberta. E se vocês buscarem, vocês encontrarão. O problema é que nós não buscamos. Nós não batemos. E nós não pedimos. Mas hoje o Espírito Santo, Ele não só está disponível, como o nosso Pai Celestial quer nos dar. Eu não sei se você tem causas superficiais, ou eu não sei se vocês têm causas impossíveis, mas eu conheço um Deus que Ele intervém, tanto nas superficiais, como nas impossíveis. Ele faz o impossível acontecer. Ele faz caminhos florescerem no meio do deserto, e Ele cria riachos no meio do ermo. Ele faz a água sair da rocha. Ele abre o mar. Ele para o sol. Ele para o tempo. Então entenda, esse Deus que nós acreditamos aqui, e a expectativa do nosso coração é que você ative a sua vida de oração, é que você busque a Deus. Veja, eu quero que você entenda o que eu vou falar. Eu sou super a favor de você se graduar, de você pós-graduar, de você se especializar, de você fazer um mestrado, de você fazer um doutorado, de você fazer um pós-doutorado. Mas veja, se necessário for, diminuir um pouco os seus estudos, para você se dedicar pelo menos 10% do seu dia em oração, faça. Pastor, mas humanamente isso é irracional. Eu concordo, mas pela fé, não. Você diminui a sua carga horária de trabalho em 1 hora para você orar. Pastor, se eu trabalhar menos, eu vou ganhar menos. Na lógica humana, sim, mas na de Deus, não. Pastor, mas você não está entendendo, é que eu estou me dedicando muito no network agora eu estou fazendo uns cursos agora, que eu preciso aprender a fazer network com todo mundo. Então, é network na porta da escola, é network na academia, é network na igreja, é network, porque se eu conseguir um bom network com o Luiz, ele conhece um cara que se conectar comigo, meu amigo, aí eu vou lavar a égua, aí eu vou arrebentar nos negócios. Ei, você acha mesmo que Deus não conhece os contatos que você precisa para te fazer prosperar? Ou melhor, você acha que Deus precisa de um contato para te abençoar? Talvez você está adorando um Deus que é diferente do meu. Coloque o seu tempo com Deus como prioridade na sua agenda. Ou você não terá prioridades na sua vida. Sei que vocês são diferentes, eu disse, mas eu tinha dificuldade, e eu precisei aprender apanhando. Mas você pode estar comigo, fala, pastor, mas eu gosto tanto de você, que eu também vou aprender apanhando. Aí está tudo certo. Mas, se você não quiser, você fala, bom, já que o pastor apanhou, eu não vou apanhar, eu já vou fazer certo, que eu não preciso apanhar também. Claro que a escolha sempre vai ser sua, mas veja, a expectativa do meu coração é que todos vocês aprendam a desfrutar da disciplina de buscar a Deus, de escutar os sussurros dEle, seja para as coisas superficiais, ou seja para as causas impossíveis. Ele que vai fazer a justiça. Pastor, eu preciso me defender. Dobre os seus joelhos e ora. É Ele que vai te justificar. Porque veja,
no fim das contas, se eu estiver diante de Deus e Ele falar assim: Danilo, por que é que vocês não fizeram isso e isso que eu tinha te pedido para fazer? Pastor, sabe o que é? É que o Luizinho, ele me difamou. Você não está entendendo. Rebentou comigo na cidade. Falou isso para aquilo, falou aquilo para aquele outro, mas acabou comigo. E aí? Não, e aí que eu fui me defender. Está pensando o quê? Eu fui lá para a internet, eu fui rebater cada acusação que ele... Dobre os seus joelhos, busque a Deus, que Ele vai te justificar, e vai justificar depressa. Busque a Deus, se derrame em Deus, uma vida genuína de oração, uma vida intensa de oração. Pastor, mas eu pensei que o tempo com Deus era só ler aquela meia página do livro, e aquela reflexãozinha do lado. Pode continuar lendo, mas depois você fecha o livro, dobra os seus joelhos e começa a orar. Ore, ore. Pastor, mas e quando acabar as palavras? Fica mais 1 hora lá, espera Deus falar com você. A oração não é um monólogo, onde você fala, levanta e vai embora. Depois que você fala, você precisa esperar Ele te responder. Disciplina, ambiente, intensidade. Se o Senhor vier hoje, Ele vai encontrar fé na sua casa, Ele vai encontrar fé na sua vida, Ele vai encontrar fé em você. Mas eu não tenho o Espírito Santo. Você pede, faz um teste aí, ó. Estamos entrando nos últimos 90 dias do ano, manhã, tarde e noite, faz que nem a viúva no juízo injusto. Manhã, tarde e noite: Senhor, me dá o Espírito Santo, me batiza com o Espírito Santo, me dá o Espírito Santo, me batiza com o Espírito Santo, me dá o Espírito Santo, me batiza com o Espírito Santo. Manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite. Quando você menos esperar, a porta abre, você encontra, você busca, mas de repente, você encontra. Você pede, de repente, você recebe. Evans Robert, um garoto, trabalhava nas minas de carvão do país de Gales, com 7 anos. Ele não perdia um culto, porque ele pensava assim: quem sabe não é hoje. Quem sabe não é hoje o dia que o Espírito Santo de Deus vai ser derramado sobre nós. Quem sabe não é hoje o dia que Ele vai vir sobre nós. Eu não quero perder esse dia. E às vezes ele não conseguia sair mais cedo para passar na casa dele e tomar banho. E ele chegava tudo cheio de carvão, tudo sujo, e ficava lá no cantinho, no fundo. Mas ele falava assim: se o Espírito Santo for derramado hoje, eu não vou estar em casa, eu vou estar aqui. Até que de repente um dia, aquele garoto, o Espírito Santo de Deus foi dado a ele. E em menos de 6 meses, 100.000 pessoas foram alcançadas no país de Gales. Sabe, peçam o Espírito Santo, peçam e recebam. Batam e a porta lhes será aberta. Busquem e achem, busquem e encontrem. Porque todo aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta é aberta. Não existe causas impossíveis para Deus. Não existe. Fique de pé no seu lugar. Se você quer, é um caminho sem volta. Mas se você quer buscar a Deus até que você o encontre lá no seu secreto, se você quer bater nessa porta até que Ele te atenda, e se você quer pedir até que Ele te entregue, até que você receba, saia do seu lugar.